Semana passada iniciamos, foi a primeira parte dessa mensagem, e hoje vamos dar continuidade, um tema que é de extrema importância para a igreja. Nós precisamos aprender sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a sabedoria de Deus aplicada à nossa alma. Você pode dizer isso? Diga assim: a inteligência emocional é a sabedoria de Deus aplicada à minha alma. Irmão, certa vez eu li em um livro sobre uma pesquisa que constatou que 95% dos problemas que enfrentamos ao longo da vida são causados por nós mesmos. Apenas 5% dos problemas que enfrentamos em nossa jornada aqui na Terra são causados por terceiros. Olha que dado importante. 95% dos problemas que enfrentamos ao longo da nossa vida são causados por nós. Não se trata de ações do maligno, fatalidades ou situações do gênero. A maioria dos problemas que enfrentamos são em virtude do nosso próprio descontrole emocional, que vai alterar a rota da nossa caminhada, que vai desorientar a nossa rota. Então nós precisamos aprender sobre inteligência emocional, nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções. Inteligência emocional não é você se negar a ter pensamentos e sentimentos ruins, mas é você usar a emoção certa na tomada de decisões. E nós aprendemos na semana passada que nós não temos controle sobre pensamentos e sentimentos que passam a existir dentro de nós. Nós temos controle sobre o que vemos e ouvimos, porque é o que vemos e ouvimos que vai gerar pensamentos e sentimentos. Lembra da dinâmica? Eu falei para vocês não pensarem em um navio vermelho. Não pensem, gente, em um navio vermelho. Todo mundo pensou no navio vermelho, porque você não tem controle sobre pensamentos e sentimentos. Você tem controle sobre aquilo que você vê e ouve, e é isso que vai gerar esses pensamentos e sentimentos que vão habitar o seu interior. Então a inteligência emocional passa por isso. Davi certa vez disse: não colocarei diante dos meus olhos coisas torpes. Por quê? Ele sabia que aquilo que ele colocava diante dos olhos dele ia gerar o quê? Pensamentos e sentimentos, vontades, desejos. Então ele falou: não colocarei diante dos meus olhos coisas torpes. A inteligência emocional, a sabedoria de Deus vai nos ensinar a escolher bem o que a gente vê, o que a gente ouve, para que pensamentos e sentimentos indesejáveis não alcancem o nosso interior. Agora, a inteligência emocional também nos ensina que mesmo quando você está sendo bombardeados por pensamentos e sentimentos ruins, você não vai ser dirigido por eles, você não vai ser guiado por eles. Você vai exercer governança sobre as suas emoções, sobre a sua alma, para que você decida usando a emoção correta, a emoção adequada. A inteligência emocional fala sobre isso. Se você não esteve aqui na semana passada, vai lá no canal do YouTube da igreja, porque a mensagem, a primeira parte dessa mensagem está lá, e é muito importante que você ouça. Nós falamos, semana passada, sobre a principal armadilha que o diabo usa para nos destruir, que é a ofensa. Falamos isso, vá lá no canal do YouTube da igreja, assista a mensagem que você vai ser profundamente abençoado. E hoje então vamos dar continuidade. Como estava falando, 95% dos problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa vida foram criados por nós mesmos. Apenas 5% foram criados por terceiros. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Nós só experimentamos a prosperidade bíblica, seja em qual área da nossa vida for,
quando nós conectamos fé com sabedoria. Diga assim: eu só vou experimentar a prosperidade bíblica em todas as áreas da minha vida quando eu conectar fé e sabedoria. Qual é o problema, irmãos? É que ao longo da história da igreja foi dado muita ênfase à fé e a sabedoria foi colocada de lado. A gente fala muito sobre fé, a gente ensina sobre fé, a gente busca viver pela fé, mas a prosperidade bíblica, em sua completude, só nos alcança se a gente conectar nossa fé com a sabedoria divina. Porque a fé é o nosso vínculo com a eternidade. Mas você só vai usufruir de uma prosperidade bíblica aqui na terra se você tiver sabedoria. Romanos capítulo 10, verso 9 vai dizer: com o coração se crê para a justiça, com o coração nós cremos para sermos justificados, com o coração nós cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, assim somos salvos. Com o coração se crê para justiça. É através da fé que nós estabelecemos um vínculo com a eternidade. Agora, isso não é suficiente para que você usufrua da prosperidade bíblica aqui na terra. É necessário conectar fé com sabedoria. É interessante que muitas pessoas, em busca da sabedoria, negociaram a sua fé, e outras, por querer viver tão somente pela fé, abriram mão da sabedoria. A inteligência emocional nos faz conectar a fé com a sabedoria, e eu quero tratar isso nessa manhã com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Na medida que você for achando, vai dizendo: eu vou para o céu. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem vai para o céu aí, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. Olha que interessante, gente. Deus não tem problema de engrandecer o nome de ninguém. Você sabia que não é pecado você ser famoso? Deus está falando aqui para Abraão: eu vou engrandecer o teu nome. O problema é você desejar ser famoso. O problema é você querer ser famoso. O que Deus está falando com Abraão aqui é o seguinte: Abraão, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ficar conhecido na terra, porque através da sua vida eu serei glorificado. Irmãos, quando você tem um bom nome, Deus é glorificado através da sua vida. Quando você é um homem ou uma mulher de caráter, que honra seus compromissos, que só fala a verdade, que manifesta fruto do Espírito, Deus, Ele é honrado, Ele é glorificado através da sua vida. Deus não tem problema em engrandecer o nome de ninguém, não tem problema em tornar ninguém famoso. É isso que o texto nos ensina. Deus falou para Abraão: Abraão, engrandecerei o seu nome. Agora observa uma coisa. Quando Deus, Ele faz promessas para Abraão, antes de Deus fazer promessas, Ele dá uma instrução. A promessa era: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te dar uma terra que emana leite e mel. Agora, antes dessa promessa, Deus dá uma instrução. No versículo 1, nós temos essa instrução. Qual foi a instrução que Deus deu para Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, vá para a terra que eu lhe mostrarei. E aí no versículo 2 ele vai fazer a promessa. O que a gente aprende aqui, irmãos? Ouça, não existe na Bíblia promessa desvinculada de instrução.
Não existe na Bíblia promessa desvinculada de direção de Deus. Você não vai encontrar uma promessa sequer nas Escrituras Sagradas que não preceda de uma instrução clara de Deus. Sabe por quê? Para que toda promessa em nossas vidas se cumpra, é necessário que a gente obedeça às instruções do Senhor. Para que todas as promessas se concretizem em nossas vidas, é necessário que a gente observe a instrução que o Senhor está nos dando. Deus falou para Abraão: eu vou te dar uma terra, eu vou agradecer o teu nome, eu vou fazer de você um homem abençoado, ser tu uma bênção, mas antes você precisa obedecer a minha instrução. Sai da sua terra, da casa do seu pai, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. É interessante aqui, irmãos, a gente perceber o seguinte: na tentativa de mover Abraão e tirar dele uma ação para que ele pudesse obedecer, Deus não mostrou a Abraão a terra. Deus não falou bem assim, aquele era Abrão ainda: Abrão, olha que terra bonita. Ele não mostrou um quadro para Abrão da terra. Olha, Abrão, que terra bonita que eu preparei para você. Eu tenho esse lugar preparado para você. Sai do lugar que você está e vem aqui para esse lugar. Não. O que Deus falou foi o seguinte: primeiro você obedece, depois no caminho eu te mostro o plano. Porque Ele diz: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Primeiro vem a obediência, depois eu te mostro a terra. O que Deus estava querendo ensinar a Abraão é o seguinte: Abraão, eu sou mais importante do que aquilo que eu posso te dar. Primeiro você precisa aprender a se relacionar comigo, me amar, me servir. Primeiro você precisa receber as minhas instruções, para que então eu te coloque no lugar que eu tenho para você. Antes dele mostrar a terra, ele pediu de Abraão obediência. Por que Deus pede para que Abraão saísse da sua terra, da terra dos seus pais, da casa dos seus pais, da sua parentela? Abraão morava em um lugar chamado Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma região idólatra que adorava vários deuses. Era uma terra politeísta. Inclusive, segundo relatos históricos, o próprio pai de Abraão, Terá, ele tinha uma relação com a idolatria muito próxima. Alguns comentaristas vão dizer que ele era um escultor de imagens para adoração de outros deuses. Abraão, ele vivia nessa terra, nesse lugar de idolatria. Ur dos Caldeus era esse lugar. Então foi necessário que a voz de Deus entrasse nesse ambiente de idolatria, falasse com Abraão, para tirar Abraão dali, para que ele pudesse entrar na terra que Deus tinha preparado para ele. Agora observe, Abraão, de acordo com Hebreus capítulo 11, lá está escrito que Abraão, pela fé, saiu da sua terra, rumo à terra que Deus havia designado para ele. Pela fé, diga, pela fé. Abraão teve fé para obedecer a Deus. Ele teve fé para sair da casa do seu pai, da sua parentela, do lugar que ele estava, e ir para o lugar que Deus tinha para ele. Ele teve fé. Agora a pergunta que eu faço é: isso garantiu a vitória de Abraão? Isso garantiu que Abraão não tivesse problemas em sua caminhada? Não. Por mais que Abraão tivesse tido fé, Abraão, ao longo da sua jornada, teve alguns problemas. Você quer ver só? Vamos lá, Gênesis capítulo 13, versículo 7. Gênesis capítulo 13, versículo 7. Está escrito assim: houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda.
Irmãos, observe. Deus falou para Abraão de maneira clara: Abraão, sai da sua terra. Pela fé ele saiu. Mas Deus falou também: sai da sua parentela. O que Ló estava fazendo com Abraão? Ló era sobrinho de Abraão. Ló era filho de Arã, irmão de Terá, que era pai de Abraão. Ele teve fé para sair da terra, mas o problema de Abraão aqui é que ele não teve sabedoria para escolher as pessoas que iriam com ele no caminho. E por ele não ter tido sabedoria, o que aconteceu com Abraão? Teve problemas. Os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de Ló. Contenda, confusão, conflito. Abraão ficou revoltado. A gente não deveria brigar, não deveria haver conflito. Irmãos, quem causou esse problema aqui não foi o diabo. Quem causou esse problema não foi Ló. Quem causou esse problema não foram as circunstâncias externas. Quem causou esse problema aqui foi o próprio Abraão. Porque Deus deu uma direção clara para ele: sai da sua parentela. Mas ele levou quem? Ele levou Ló. E ele não poderia levar Ló. Por quê? Porque Ló era sobrinho dele, era parente. Ele deveria ter sabedoria para escolher as pessoas que iriam trilhar com ele esse caminho, essa jornada. Irmãos, a falta de sabedoria muitas vezes faz com que a gente coloque pessoas e coisas no nosso caminho, e isso vai gerar problemas. A falta de sabedoria nos faz colocar pessoas e coisas na nossa vida, e isso vai tornar a caminhada pesada. Muito daquilo que você vive, que você fala bem assim: a caminhada com Deus está difícil. Muito do que você vive não foi Deus que gerou, não foi nem o diabo que gerou, foram as suas decisões e escolhas erradas. Aí você fala: mas a caminhada com Deus está difícil. Jesus falou: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se está pesado, irmãos, nós precisamos entender que algo de errado está acontecendo com as nossas decisões e escolhas. Não significa que a caminhada com Deus não tenha desafios. Tem desafios. Mas nós tornamos a caminhada muito pesada. Por quê? Falta de sabedoria. Foi o que aconteceu com Abraão. Então observe, irmãos, Abraão teve fé para sair do lugar que ele estava, mas não teve sabedoria para escolher quem ia caminhar com ele, quem ia trilhar essa jornada com ele. E a gente faz isso muitas vezes. Temos fé para dar o primeiro passo, não temos sabedoria que vai guiar os nossos passos. Porque a fé, irmãos, te dá coragem para que você dê o primeiro passo, mas é a sabedoria que vai administrar os seus passos no caminho. A fé faz o impossível, a sabedoria que vai administrar o dia a dia. Quando você tem um diagnóstico médico que fala: você tem uma enfermidade, fé. Enquanto você não tem diagnóstico, irmão, é sabedoria. Se alimente bem, coma corretamente, dê uma caminhada na praia, faça uma esteira, vá para a academia. Sabedoria. A fé trabalha o impossível. É a sabedoria que vai te auxiliar a administrar a sua vida de maneira correta. Quem está entendendo? Às vezes, irmãos, nós vamos colocando pessoas, coisas, vamos carregando essas coisas no caminho, e isso vai tornando que tudo muito pesado. Muitas situações que a gente vive não foram geradas pelo mundo espiritual, mas são as nossas próprias decisões. Agora, observe o que eu vou te falar. O nome Ló, no original é Lot, significa véu. Diga assim: Ló significa véu. Essa decisão errada de Abraão colocou um véu sobre os olhos dele. Um véu foi posto nos olhos dele. E quando a gente tem um véu diante dos nossos olhos, a gente não contempla o que Deus tem para nós. Às vezes tem pessoas na sua vida que representam um véu. Coisas
que você está levando na caminhada que representa um véu, que está te impedindo de ver o que Deus tem para fazer na sua vida. Lembranças do passado. Tem pessoas que têm lembranças do passado, de algo que viveu lá atrás, e que fica ainda na expectativa de que um dia isso vai voltar. Isso pode ser um véu na sua vida. Uma lembrança de coisas que você fazia e que você gostava, mas que não condiz mais com a proposta do Evangelho para a sua vida. Isso pode ser um véu que está te impedindo de ver o que Deus tem para a sua vida, que está te impedindo de te empurrar para o centro da vontade dEle. Quem está entendendo? Então, olha o que acontece, Gênesis 13:14. Gênesis 13:14. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele. Ouça o que eu vou te dizer, irmãos. Olha para cá, olha que importante isso aqui. Depois que Abraão saiu da terra e ele levou Ló, Deus não falou mais com ele. Deus só foi voltar a falar com Abraão depois que Ló foi embora. Porque Deus não pode falar com você, Ele não pode te abençoar se você está levando pessoas erradas perto de você. Porque às vezes Deus quer tratar o outro, mas Ele quer te abençoar, e Ele não pode te abençoar porque essa bênção vai estender para o seu irmão. Às vezes você faz sociedade com alguém, entra numa empresa com alguém que Deus quer tratar essa pessoa. Só que você, por ter escolhido ela, por ter colocado ela no seu caminho, Deus não pode te abençoar. É por isso que a gente tem que ter direção de Deus, sabedoria para escolher as pessoas que vão conosco. A gente precisa ter sabedoria para escolher quem vai estar lado a lado conosco. Deus não falou com Abraão até que Ló foi embora. Depois que Ló foi embora, Deus fala com Abraão. Às vezes você carrega pecados de estimação, coisas que você traz do passado e que você não abre mão. E é esse pecado de estimação que muitas vezes é um véu, muitas vezes impede Deus de bradar no seu coração, de falar com você. Depois que Ló foi embora, é que a palavra do Senhor vai dizer que Deus falou novamente com Abraão. Então esse Ló que foi embora representa as lembranças do passado, pessoas, pecados de estimação que nós levamos com a gente, e tudo isso nos impede de desfrutar do que Deus tem para as nossas vidas. Pastor, como que eu lido então com essa situação? Irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que lhe dá liberalmente, mas peça com fé, sem duvidar. Olha que interessante, a carta de Tiago conecta a fé com a sabedoria, e é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos conectar a fé e a sabedoria para que a gente possa tomar decisões corretas. Irmãos, não tome decisões sem orar ao Senhor, sem buscar uma direção clara de Deus. Nós precisamos ter sabedoria. Eu tenho aprendido, irmãos, que orar é consultar aquele que conhece o nosso futuro. Diga assim, orar é consultar aquele que conhece o meu futuro. Deus já conhece o seu futuro. Olha que tremendo é você poder consultar alguém que já conhece o seu amanhã. Ele já está no seu amanhã, ele já está no seu futuro. Orar é consultar quem sabe tudo sobre você, quem conhece as suas emoções, quem conhece a sua alma, quem tem um plano para você. Orar é isso. Você precisa orar para tomar suas decisões e saber escolher corretamente as pessoas que vão trilhar essa jornada aqui na terra ao seu lado. O que você vai levar com você? Sabedoria e fé precisam andar juntos, precisam estar conectadas. Agora, o que vai definir se uma pessoa é sábia ou não? Eu vou aqui lançar agora algumas sementes de sabedoria. O que define se uma pessoa é sábia ou não? Irmãos, o que define se uma pessoa é sábia ou não é a proporção dos problemas
que ela resolve em relação aos problemas que ela cria. Sabedoria é uma proporção dos problemas que uma pessoa resolve em relação aos problemas que ela cria. Ou seja, se uma pessoa ela resolve mais problemas do que ela cria, então ela está no caminho da sabedoria. Se uma pessoa ela cria mais problemas do que resolve, ela está no caminho oposto da sabedoria. Quem está entendendo? Tem pessoas que onde chega arruma confusão. Tem pessoas que onde chega tumultua o ambiente. Tem pessoas que onde chega torna o ambiente pesado. São pessoas que não sabem viver em paz, está sempre envolvido em algum tipo de conflito. Seja por causa das suas atitudes erradas, seja por causa das suas palavras, por causa da sua ansiedade, que te leva sempre a se precipitar em tudo. Seja porque ela não sabe lidar com as ofensas que vêm. Ela não tem sabedoria, então ela vai criar mais problemas do que resolver. Quem age assim está no caminho oposto da sabedoria. Você quer ser uma pessoa sábia? Então busque resolver mais problemas do que criar. Onde você chegar, o ambiente que você chegar, busque ser uma pessoa que resolve problemas e não que cria problemas. Tem gente que chega na igreja e vê alguma coisa errada na igreja e fala bem assim, nossa, está horrível isso aqui. E ao invés dela buscar resolver aquele problema, ela começa a falar do que não está bom. Ao invés de resolver um problema, ela está criando um problema. Isso não é sabedoria, irmãos. Então diga assim, sabedoria é a proporção de problemas que eu resolvo em relação aos problemas que eu crio. Mateus capítulo 5, verso 9 vai dizer, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ali são as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ouça, você não é chamado, reconhecido como filho de Deus, tão somente por causa da sua fé, mas por causa da sua sabedoria. Você é um pacificador. Onde você chega, você traz paz, traz resolução de conflito, e é assim que você é reconhecido como filho de Deus. Quem está entendendo? Tem pessoas que acham que para ser reconhecido como filho de Deus tem que ter fé. Eu vou desbravar o mundo. A minha fé faz o impossível. A minha fé vai gerar milagres, irmãos. Não é só fé. Precisamos ter sabedoria. A sabedoria nos coloca em um lugar onde nós somos reconhecidos, chamados filhos de Deus. Não adianta você ter fé na igreja, mas não ter sabedoria em casa. Não adianta você ter fé para desbravar o mundo e você não ter sabedoria para conquistar o coração dos seus filhos em casa. Por que tem muitos líderes, pastores, cristãos, seja lá quem for, que tem sucesso no ministério, mas não tem sucesso dentro de casa? Porque dá ênfase na fé, se esqueceu da sabedoria, da inteligência emocional. O Espírito Santo, irmãos, ele vai nos dar sabedoria para que sejamos pacificadores e assim seremos chamados, reconhecidos como filho de Deus. Segunda coisa, a sabedoria evita guerras que você certamente perderia. Diga assim, a sabedoria evita guerras que certamente eu perderia. Irmãos, isso aqui é tremendo. Quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de um homem que é pouco falado na Bíblia, porque de fato é pouco falado, pregado sobre ele, porque a Bíblia fala pouco acerca dele. Que é de um homem chamado Gamaliel. Quem já ouviu falar em Gamaliel? Levanta a mão assim, Gamaliel, quem conhece? Quem foi Gamaliel? Gamaliel era um doutor da lei, neto de Hilel, que era um outro doutor da lei. E ele era um homem muito influente na corte dos judeus, no tempo de Jesus. Jesus, ele
morreu, e a partir da morte de Jesus, iniciou-se uma forte perseguição aos discípulos. Os apóstolos foram presos, e em Atos capítulo 5 tem um relato de que levaram essa questão para Gamaliel. Estava lá Pedro e os apóstolos e os apóstolos presos. Aí levaram essa questão até Gamaliel. Gamaliel, o que a gente faz? A Gamaliel fala algo interessante. Olha o que Gamaliel fala. Gente, vou dar um conselho para vocês. Se essa obra é de homens, ela vai acabar. Se essa obra é de homens, vai fracassar. Mas se essa obra é de Deus, nada que vocês possam fazer vai impedir dela continuar. E vocês correm o risco de brigar contra Deus. Olha que interessante que Gamaliel fala. Aí ele diz, solta os apóstolos foram soltos. E eles continuaram pregando, de casa em casa, de templo em templo, pregando nas ruas, nas esquinas. Nós estamos aqui hoje, porque o evangelho chegou até nós, amém? Os apóstolos continuaram a pregar. Agora, essa atitude de Gamaliel foi uma atitude sábia, porque ele estava querendo dizer o seguinte: se Deus levantou esses homens, e vocês se levantarem contra eles, vocês vão estar brigando contra o próprio Deus. Em outras palavras, tenham sabedoria para entrar em guerra que vocês jamais irão vencer. Irmãos, eu tive muita dificuldade em aprender isso. Muita dificuldade em aprender isso. Sabe por quê? Eu já fui muito ferido por pastores e líderes. E em meu coração eu sempre pensava assim: mas Senhor, essa pessoa está errando, está agindo de maneira equivocada comigo, me machucando, me ferindo. Como é que o Senhor vai abençoar ela? Como é que o Senhor vai continuar abençoando ela? Como que o Senhor vai continuar abençoando o ministério dela? E eu entendi uma coisa: não é porque alguém me fere que Deus deixou de gostar daquela pessoa, que Deus deixou de amar aquela pessoa. Não é porque alguém te machuca que Deus não tem mais um propósito na vida daquela pessoa. A pessoa pode estar vivendo um tempo onde ela não está vivendo com sabedoria, mas não significa que Deus a abandonou, que Deus a rejeitou. Hoje que eu vou te falar, quando alguém te fere, quem vai tratar com ela é Deus, não é você que está ferido. Principalmente quando a gente fala com pastores e liderança. Eu demorei a entender isso, que se algum pastor, algum líder me ferisse, quem iria tratar com ele era o próprio Deus, e não eu que estava ferido. Porque ele estava num processo com Deus, vivendo um tratamento em Deus. E a sabedoria, irmãos, vai nos ensinar a não entrar em batalhas erradas, batalhas que a gente nunca vai vencer. Sempre que você entra em batalha errada, você nunca vence. Vocês lembram de Davi? Davi e Saul. Saul, ele nutriu uma ideia de que se ele matasse Davi, tirasse Davi do caminho dele, então o reino dele iria prosperar. Ele passou 40 anos tentando matar Davi, porque ele começou a lutar uma batalha errada. Quando Davi vencia os inimigos, a valentia de Davi colocava para fora a covardia de Saul. Quando Davi era aplaudido pelas mulheres, Davi mata milhares. Aí isso colocava para fora o orgulho, a soberba de Saul. A vida de Davi era um confronto para Saul, e Saul começou a lutar a batalha errada. Ele nutriu em seu coração a ideia de que se ele matasse Davi, então ele seria uma pessoa feliz, abençoada, o reino dele iria prosperar. Sempre que você luta a batalha errada, você nunca vence a batalha, você nunca vence a guerra. A sabedoria te evita de você entrar em guerras que você nunca vai vencer. Quem está entendendo? O que Saul tinha que fazer diante de Davi? Deus, por que Davi mexe comigo? Por que Davi me incomoda tanto? Por que a valentia de Davi
mexe comigo. Ele tinha que consultar ao Senhor, para que ele pudesse sondar o coração dele. E isso é sabedoria. A sabedoria vai te impedir de entrar em batalhas que você certamente não vai vencer. Quem está entendendo? Então, aquilo que veio de Deus, ninguém pode parar. Diga assim, o que veio de Deus, ninguém pode parar. Vai avançar, vai continuar. Irmãos, nós precisamos ter sabedoria para não entrar em batalhas que nós não iremos vencer. Absalão tentou tirar o trono do pai, Davi. Não conseguiu, porque quem levantou Davi foi o Senhor. O próprio Saul tentou tirar a vida de Davi, não conseguiu. Por quê? Porque quem levantou Davi foi o Senhor. Se Deus levantou, só Deus pode derrubar. A gente tem que tomar cuidado para a gente não entrar em uma briga com Deus. Diga assim, a sabedoria me impede de lutar batalhas erradas. Terceira coisa sobre sabedoria. A sabedoria te impede de ter sucesso naquilo que Deus não aprova. Diga assim, a sabedoria me impede de ter sucesso onde Deus não aprova. Irmãos, o maior fracasso de um cristão é ter sucesso onde Deus não aprovou. Tem muitas pessoas que têm sucesso, mas não têm presença de Deus. Ter sucesso não significa ter presença de Deus na sua vida. Muitas pessoas estão com a conta bancária cheia, mas sem a presença de Deus. Às vezes é uma sociedade que você faz, e essa sociedade te empurra para cometer atos ilícitos na sua empresa, começa a trabalhar de maneira errada. Aí você começa a ter sucesso, mas isso não significa que você tenha a presença de Deus. A pior coisa que pode acontecer com o homem é ter sucesso onde Deus não aprovou. Quem está entendendo? A sabedoria vai direcionar os seus passos, guiar os seus passos, para que você tenha sucesso onde Deus aprova, onde Deus respalda, onde Deus valida. Pastor, como que eu faço então para ter sabedoria? A recomendação de Tiago. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente. Mas peça com fé. Peça com fé. Porque quem duvida é como a onda do mar. E o quarto ponto, para a gente finalizar a mensagem de hoje. Sabedoria é perceber o que não lhe serve mais e abrir mão. Ontem, a Vitória me trouxe uma foto de quando eu era bem mais novo, bem jovem. Eu estava numa foto com a Luana, meu cabelo estava grandão, a roupa totalmente diferente. Eu tive cabelo grande, tá, gente? Meu cabelo era aqui assim, ó, grandão. Jeff me conheceu nessa época. A roupa totalmente diferente, um estilo totalmente diferente. Eu olhei e achei super estranho. Sabe por quê? Porque eu mudei. Aquele estilo de roupa, aquele cor de cabelo, não me cabe mais. E é assim, irmãos, a nossa vida espiritual e emocional. É sabedoria você abrir mão daquilo que não lhe serve mais. Sabe por quê? Você se torna escravo daquilo que você não abre mão. Se Deus está te pedindo algo para você fazer, se Deus está pedindo para você abrir mão de algo, se você não abre mão, você se torna escravo. Você sempre vai se tornar escravo daquilo que você não abre mão para fazer a vontade de Deus. Tem hábitos que você carrega até hoje e que não condiz mais com a proposta do Evangelho para você, nem condiz mais com aquilo que você se propõe a ser. Se você é um cristão, você precisa ter hábitos, atitudes que estão alinhados com a proposta do Evangelho. Tem coisas que não te cabem mais, tem coisas que não convêm mais a você.
E tem situações que nem se trata de pecado, mas de atitudes que você sabe que vai escandalizar, comportamentos que você sabe que vai escandalizar. A sabedoria nos leva a abrir mão de coisas que não nos servem mais. Eu quero encerrar aqui essa mensagem de hoje, nessa segunda série da inteligência emocional. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Quero te convidar a fechar os seus olhos.